pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet e no vídeo de hoje então vamos falar um pouquinho sobre O Fazedor de Velhos, do Rodrigo Lacerda. Quem me mandou este livro aqui foi a própria Companhia das Letras, que está reeditando, né? Este livro é uma releitura, eu li este livro pela primeira vez naquela edição da Kozak Naif, que eu não encontro nunca mais, então foi até muito bom que a companhia tenha me mandado este livro, porque no fim do ano passado, quando eu estava pensando nos livros que eu ia passar para os meus alunos desse ano, um dos primeiros livros que veio na minha cabeça foi aqui O Fazedor de Velhos. Só que é o que aconteceu, eu fui procurar o livro aqui em casa e não encontrei. Porque era um livro que já fazia um certo tempo que eu havia lido. Eu não sei se eu emprestei ele para alguém, não sei o que aconteceu, mas eu simplesmente não achei esse bendito desse livro. Então, eu acabei não colocando. E lendo e relendo o livro agora, eu me arrependo grandemente por conta disso. Porque é um livro que eu acho que, assim, todo jovem deveria ler, assim. Eu acho que se eu fosse ter que escolher um lugar para este livro dentro daquela minha lista que eu falei para vocês em um vídeo lá no comecinho do ano, esse daqui seria o livro que eu usaria para, assim, abrir as aulas. Porque ele é um livro que ele mostra bastante a função da literatura e de como que a literatura pode ajudar na formação individual do sujeito, do indivíduo. Então isso é uma coisa que me chama bastante atenção dentro deste livro, que foi publicado lá pela primeira vez em 2008, como eu disse para vocês, lançado primeiramente pela Kozak e agora aqui pela Companhia das Letras. Esse daqui, se a gente fosse encaixar este livro dentro daquelas caixinhas, eu poderia dizer que esse é um romance de formação. O que, de certo modo, o insere dentro de uma tradição literária que remonta a livros como, por exemplo, O Nosso Reino, do Walter Ugumãe, O Pé do Coração Selvagem, da Clarice, o Damian e o Lobo da Steppe, de certo modo, do Hermann Hesse, até chegar lá no primeirão, que foi Os Anos de Aprendizagem de Wilhelm Meister, que é lá do Goethe. Então veja que o que a gente tem aqui, a gente acompanha aqui, é a história desse personagem em seu processo de formação, em seu processo de amadurecimento. E é claro, passando também pelo Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce, que de certo modo vai ser o livro que mais se aproxima. Esse daqui vai ser o livro que se aproxima muito mais lá do Retrato do Artista Quando Jovem, porque de certo modo o que a gente tem aqui também é um personagem, que é o Pedro, se descobrindo enquanto artista com a ajuda do Nabucco, que vai ser o Fazedor de Velhos aqui do título do livro, vai ser o grande mentor aqui desse personagem. E uma coisa que me chama bastante atenção em romances de formação é justamente que, para além da formação do próprio personagem em si, que vai amadurecendo, o que a gente tem é um estilo que vai se consolidando dentro do romance. Então é um estilo que ele começa de uma maneira, ele vai engatinhando no início e ele vai se complexificando à medida em que o texto avança. É claro que essa complexificação ela vai variando de livro para livro, nem todos têm isso, mas isso acontece, ainda que suavemente, aqui dentro do Fazedor de Velhos, porque lembremos-nos, esse daqui é um livro infanto-juvenil, então a gente entende porque que não pode ser uma mudança muito drástica, como acontece, por exemplo, lá no Retrato do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Então, fica aí a dica, que se você for professor de literatura como eu, leia este romance e depois passe para os seus alunos. Caso você não seja professor, passe para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu vizinho pequeno. Enfim, eu acho que todo jovem que se interessa pela literatura ou que vai estudar literatura deveria passar aqui por este livro. Mas enfim, o que a gente acompanha aqui então é um período muito específico da vida desse personagem, que é o Pedro, que é o período ali do finalzinho da adolescência e do início da vida adulta, que é uma fase da nossa vida cheia de dúvidas, né? O que é que eu vou fazer da faculdade? Com o que é que eu vou trabalhar? Eu vou casar ou não vou casar? Eu vou ter filhos ou não vou ter filhos? Eu vou comprar uma casa ou eu vou comprar 200 livros por ano? Enfim, são todas dúvidas que nós temos, né? E que vão, de certo modo, estar refletidas aqui dentro deste livro. O fato, então, é que a gente acompanha não só esse personagem dentro dessas dúvidas que são próprias dessa fase da vida dele, como também
a gente acompanha o relato de como que ele conheceu o Fazedor de Velhos, que é um professor chamado Nabuco, e que vai ali guiar, que vai orientar esse sujeito de modo a apaziguar várias dessas dúvidas. E essa orientação que o Nabuco dá ao Pedro é uma orientação que acontece por meio da literatura. Então, o que esse personagem, o que esse mentor faz é mostrar ao Pedro como que a literatura, ela, para além de ser um retrato de uma sociedade específica, de um tempo específico, utilizando um trabalho estético específico com a linguagem, a literatura ela acaba transcendendo tudo isso porque ela se utiliza desse tripé para retratar algo muito mais profundo, algo que é próprio da nossa natureza enquanto ser humano. Então, por mais que o Dostoiévski tenha escrito lá o Crime e Castigo, 1866, nos confins da Rússia, é muito curioso o fato de que eu, um rapazinho aqui de 20 e tantos anos, em 2017, no país tropical que é o Brasil, leia o livro e ainda assim se identifique com ele. Né? E segundo o que a gente vai acompanhando aqui, essa identificação se dá porque o Dostoiévski parte ali da Rússia para alcançar algo que é próprio de cada pessoa, independente da época em que ela viva. Isso é uma coisa que me fez lembrar bastante o que o Todorov fala naquele livro que eu já falei para vocês, que é um meu livro de cabeceira, que é um dos meus livros de cabeceira, que é A Literatura em Perigo. Que ele fala basicamente que o grande mal de se ensinar literatura na escola é que na escola a gente aprende. O romantismo se inicia em 1700 e tanto com a publicação dos Sofrimentos de Jovem Werther, e daí termina em 1855 quando Flaubert vai lá e publica o Madame Bovary, e as características de um são... Então veja, todo mundo que aprende literatura, menos os meus alunos, porque eu faço uma coisa diferente, vocês perceberam isso naquele meu vídeo em que eu mostro a minha lista de leitura, lista de leituras dos meus alunos. Mas todo mundo aprende literatura basicamente assim, né? O período literário é tal, as características do período é tal, e os principais autores desse período é tal. O que esse personagem faz aqui, o que o Nabuco faz aqui, e que de certo modo me fez lembrar o que o Todorov faz, é mostrar como que a literatura, partindo daquele período ali de 1800 e bolinha, quando ela se inicia ali, o romantismo se inicia, como que há algo naquele texto que ainda faz sentido apesar de tanto tempo já ter se passado. Então, eu acho que é interessante passar livros como esse para alunos de literatura, ou em aulas de literatura, enfim, porque eu acho que isso amplia um pouco a visão, não só dos alunos, mas do próprio professor também, que muitas vezes prefere ficar ali engessado naquele modelinho. Porque uma coisa que me incomoda muito é essa ideia de que o professor é um coitado vítima do sistema. Tudo bem, o professor é vítima do sistema, o professor tem várias responsabilidades, o professor não tem tempo de fazer mais nada. Eu sou professor, eu entendo tudo isso, mas também tem professor que não se esforça e utiliza tudo isso como desculpa. Então um livro como esse é bom porque abre um pouco os olhos até mesmo do professor e não só dos alunos, porque a relação que um professor de literatura tem com os livros é muito importante para que para incentivar os alunos a ler também. Lembre aí dos seus professores de literatura e depois me diga lá nos comentários se vocês já viam os seus professores lendo outras coisas para além dos livros de vestibular. Mas enfim. Então, voltando ao livro, no limite o que nós vemos é como que esse personagem, que é o Pedro, vai envelhecendo com a ajuda do Nabuco. Mais do que isso, o que a gente acompanha aqui também é como que o Nabuco vai mostrando ao Pedro que um elemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano é justamente a literatura. Porque a literatura é essa coisa que, de certo modo, nos humaniza cada vez mais. O que me fez lembrar também lá do que dizia o mestre Cândido no direito à literatura, né? Dessa literatura enquanto algo que humaniza o leitor. Enfim. E agora eu fiquei triste porque eu lembrei que o Antônio Cândido morreu. Mas vamos mudar de assunto rapidamente. Bom,
Então o romance ele vai começar mostrando pra gente a relação que o Pedro sempre teve com os livros. Os pais dele incentivavam muito, tanto ele quanto a irmã a lerem. Então, desde muito cedo, eles faziam rodas de leitura em que eles liam poesia, esse tipo de coisa. Então, desde muito cedo, eles foram, de certo modo, obtendo autores preferidos. Então eles começaram a gostar ali do Gonçalves Dias, o outro gostava mais do Fernando Pessoa. Então é muito curioso como que o Rodrigo Lacerda, por meio desse narrador que é o próprio Pedro, mostra ao leitor como que se forma um leitor. E como que se forma um leitor dentro desse contexto, que é um contexto, enfim, que possibilita com que as pessoas entrem em contato com a literatura. O que, de certo modo, nos diz bastante enquanto professores também. Então veja que eu, enquanto professor, enquanto professor de literatura, reler este livro foi muito importante porque me mostrou qual é a minha importância dentro da sala de aula, que é mostrar aos meus alunos a variedade de textos com a qual eles podem entrar ali em contrato para que eles possam, enfim, dar os seus próprios passos, escolher os seus autores preferidos. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui com relação aqui a esse personagem e o seu modo de lidar com os livros à medida que a vida foi passando. Para além disso, uma coisa muito interessante nesse livro aqui é a relação deste livro com outros livros. Então, é um livro cheio de indicações de leitura, cheio de citações, cheio de intertextualidades e cheio de spoilers também, sobretudo do Rei Lear do Shakespeare. Se você não leu o Rei Lear e se incomoda muito com spoilers, dê uma corridinha aqui quando você vê citações sobre este livro, porque tem spoilers assim violentos aqui. Mas enfim, então uma coisa bem interessante de se observar dentro deste livro aqui é que ele mostra a importância da relação dos livros, não só na vida do personagem aqui, mas também em como que este livro se insere dentro de uma tradição literária e como que ele vai dialogar com essa tradição literária. Então veja que a forma e o conteúdo acabam, de certo modo, entrando em um mesmo fluxo aqui, indo em uma mesma direção. E há, então, para além dessa descrição de como que foi a vida do Pedro, desde lá da infância enquanto leitor, a gente vai acompanhando algumas cenas de sua adolescência até o início lá da sua vida adulta, como eu disse para vocês. E uma figura que vai se destacar nessas várias cenas que ele vai nos contando é lá a figura do tal do Nabucco, que já tinha aparecido várias vezes dentro da vida desse personagem antes que eles de fato começassem a conviver enquanto aluno e professor. E uma das primeiras vezes em que isso acontece, ou na verdade a primeira vez em que isso acontece, é quando o Pedro tinha 16 anos e foi viajar de avião sozinho pela primeira vez. E para isso então ele precisava de uma autorização especial que ele só conseguia no juizado de menores ou coisa do tipo. Só que essa autorização havia vencido. E daí o que acontece? Acontece que o Pedro ele foi até o aeroporto e teve o seu acesso negado porque ele estava ali com roupas de criança, etc. E daí ele voltou para casa e ele precisava viajar. Então o que ele fez? Ele foi, colocou umas roupas mais sérias, pegou um livro do Shakespeare e levou até o aeroporto. Quando ele chegou lá e foi pegar a passagem, ele colocou o livro em cima do balcão. A moça do guichê olhou para a roupa dele e olhou para o livro e falou: bom, esse rapaz ele só tem cara de novinho, mas ele não deve ser tão novo assim, porque afinal de contas ele está lendo Shakespeare. Então o que ela fez? Ela pegou e liberou a passagem para ele. Lembro que isso acontece antes lá do Osama Bin Laden e dessa rigorosidade que a gente tem hoje em dia. Então é uma coisa bem verossímil. Mas enfim, o fato então, e o curioso nesse trecho, é que o Pedro fez tudo isso e quando ele já estava lá com a passagem na mão, um senhor cutuca ele e fala: olha, você foi muito inteligente, porque você, para além das suas roupas, o que te fez velho de verdade foi o livro que você está carregando. Se não fosse o livro, muito provavelmente esse seu disfarce teria falhado. E daí, à medida em que o romance vai passando, a gente descobre que esse velhinho lá que falou isso para o Pedro no aeroporto
é o tal do Nabucco aqui, que vai aparecer ainda uma segunda vez, que é justamente no dia da formatura do Pedro. O Pedro ele fez história na faculdade, e daí ele estava ali e tal, só que no momento em que ele foi escolher ali, nesse momento bem difícil da nossa vida, né? Ele estava ali na sua formatura e a escola convidou então um palestrante para poder fazer aquele discurso motivacional. E esse palestrante é o tal do senhor Nabucco ali, que é o mesmo velhinho lá do aeroporto. E esse cara, ele faz um discurso totalmente assim, realista, sabe? Ele fala assim, olha, não é todo mundo que está preparado para a vida, porque a vida não é para amadores. É basicamente isso que o velhinho fala. E isso acaba com a noite de todo mundo. Então eu me senti bem assim. Eu me identifiquei mais com o velho, por ele ser bem ranzinza, na verdade, do que com o próprio Pedro. Mas enfim, o fato é que todo mundo fica ali boquiaberto com o discurso desse senhor, menos o Pedro, porque o Pedro ele começa a olhar com muito mais atenção a esse sujeito, e é justamente por conta disso que ele vai se aproximando cada vez mais deste que vai ser o seu mentor. Então a gente acompanha a relação do Pedro com os livros, a gente acompanha a relação do Pedro com essa fase da vida que é cheia de dúvidas, a gente acompanha a relação do Pedro com o senhor Nabucco, e a gente acompanha também o surgimento do relacionamento entre o Pedro e a Mayumi. A Mayumi, ela é uma moça que está cursando medicina e está de partida para a França, só que ainda assim o Pedro começa ali a ter meio que um namorico com ela, ou coisa do tipo. E é muito curioso porque eles são totalmente opostos, né? Não só pelo curso e pelo lugar onde eles vão estudar, mas também e principalmente porque a Mayumi ele é extremamente racional, enquanto o Pedro ele é muito mais ligado ao sentimento e a esse tipo de coisa. Então é engraçado ver como que esses dois opostos vão se atraindo cada vez mais. Enfim, então, e depois a gente fica descobrindo quem que é a Mayumi e qual a relação dela com os outros personagens do livro, que eu não vou falar, você vai ter que ler para saber. Mas enfim, a grande questão que me fica aqui da leitura deste romance é que o grande aprendizado do Pedro é que a pessoa, isso pode ser spoiler, então pule aí uns 15 segundos do texto, do vídeo. Então a grande lição que fica é que há pessoas que não têm lugar no mundo, e tudo bem com isso. E essas pessoas que não têm lugar no mundo são, na sua maioria, os artistas, porque dentro desse processo de aprendizagem que a gente vai acompanhando aqui do Pedro, o que o Nabucco vai mostrando para ele é que ele tem essas várias dúvidas, ele está insatisfeito com todos os cursos, e com qualquer curso que ele vai fazer ele vai ficar insatisfeito, porque ele é muito mais ligado às artes. Então há uma série de questões aqui que são questões que a gente acompanha lá em todos aqueles romances de formação que eu falei para vocês, que é esse artista se descobrindo enquanto artista. Então, o que fica deste livro, como eu estava dizendo para vocês, é que ele nos mostra que a arte é um espaço libertador, porque é só por meio aqui da arte que este personagem vai conseguir de fato a realização completa, ou tão completa quanto é possível conseguir. Então a gente acompanha esse processo de descoberta da arte enquanto um espaço de libertação, e a gente vai acompanhando também essa função humanizadora da literatura, para recuperar lá o termo que eu utilizei no começo desse vídeo, que se refere àquilo que o Antônio Cândido dizia no Direito à Literatura, que é essa ideia de que a pessoa, quando lê o texto literário, ela se torna mais apta para ler o mundo à sua volta de uma maneira mais humana, e é justamente por conta disso que a literatura deveria ser direito universal do ser humano. Mas enfim, fica aqui a dica então de mais este livro, muito bom, sugiro de verdade que vocês leiam, seja você jovem ou não. Acho que se você está assistindo a esse vídeo é sinal de que você gosta de literatura, e eu acho que todo mundo que gosta de literatura deveria dar uma chance aqui a este livro, por conta não só da história em si, mas de como que essa história vai sendo construída, que é uma maneira muito curiosa e é uma maneira que a gente vê poucas vezes dentro de um livro voltado para esse público infanto-juvenil. Enfim, fica aqui a dica então de mais este livro excelente, e é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou.
Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso, um abraço para vocês todos e até o próximo vídeo e tchau.